Pode bater. Amigos, muito boa noite aí para todos, né? Prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Mais uma vez para a gente estudar um pouquinho e encontrar essas palavras que nos ajudam tanto na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje temos nosso amigo Ramon Pedrosa, já está aqui, pronto ali para o nosso estudo, mas eu queria antes ali fazer alguns avisos, né? O primeiro deles é que nós temos as nossas reuniões públicas, né? As reuniões públicas, então, continuam funcionando normalmente em janeiro e fevereiro. Então, a primeira coisa ali é de, às vezes o pessoal pergunta sobre se tira férias, não tira férias, e a política da casa não fechar nunca, né? Então, as reuniões públicas todas, né, que vocês conhecem os horários, estão sempre abertas, né? Também combinamos, hoje estávamos ali em reunião de diretoria, né, da gente sempre aproveitar para dar algum aviso, né, que a gente tem um monte de coisa que a gente faz, né, e às vezes as pessoas não sabem o que a gente faz, né. Então, uma das coisas, nós temos uma lista de transmissão. Então, é comum sempre que a gente tem um aviso, a gente manda para a lista de transmissão. Como sempre chega gente na casa e não sabe disso, nós estamos avisando aqueles que tiverem interesse em entrar na lista de transmissão da casa, é só deixar ali o nome e o celular, que é a Márcia, né? Márcia Fonseca é quem faz até esse trabalho ali, né? Uma outra coisa também para conversar com vocês, né? Nós temos a parte de coleta seletiva de lixo, né? Mas, na verdade, o nosso objetivo não é bem a coleta seletiva, mas criar uma consciência de planetária melhor, né? A gente imagina que a gente, como casa espírita, tem um trabalho importante para a gente fazer. Então, tudo que a gente trabalha, assim, a gente sempre incentiva as pessoas, né? Até mesmo nos copinhos, esse ano é um ano que a gente também pretende conversar um pouco mais sobre os copinhos de plástico que a gente usa, tal. Então, a gente sempre incentiva as pessoas a trazerem seus copos, garrafa, né, para água fluidificada e para ajudar a gente na coleta seletiva, na certeza que estamos construindo aí um mundo melhor, né? Mais umazinha só para dizer que a gente tem o bazar, né? Que a gente está com as atividades do bazar e o bazar funciona, obviamente, à base de doações de vocês, né? Então, sempre que as pessoas estão com aquelas coisas inservíveis assim em casa, né? Tragam as coisas que são vendáveis, né? Traga, que a gente sempre agradece e a gente acaba utilizando ali no bazar, e o bazar reverte para os trabalhos aí assistenciais da casa, né? Então, vocês estão sempre colaborando, então é uma forma de dirigir aí o trabalho para vocês também. São muitos avisos, então vamos começar esses hoje, aí depois, no próximo sábado, a gente dá outros avisos. Bom, vamos nos preparar então para a nossa prece, né? Vamos abrir então o livro Fonte Viva, né? Pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a página de número 126, Ajudemos Sempre. E quem é meu próximo? Isso se encontra no Evangelho de Lucas, né, capítulo 10, versículo 29. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação afetiva. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos da sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor.
Se o mal nos busca influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Vamos então, amigos. Vamos orar. Jesus amigo, Jesus amado, aqui estamos mais uma vez na tua casa, buscando o teu amparo, buscando os teus eflúvios, mas sobretudo o teu abraço, os teus ensinamentos, aquilo que nos toca o coração e nos transforma em pessoas melhores. Ajuda-nos, querido Mestre, a sempre enxergarmos a vida como fonte de aprendizado e oportunidades de trabalho. Assim, todas as trilhas que permeamos, guardamos a certeza de que somos os maiores beneficiados por conta do aprendizado que temos e por conta das oportunidades que o trabalho nos visita. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Rogamos pelo nosso amigo Ramon, que possa ser o teu intérprete, a fim de trazer as tuas palavras aos nossos corações. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre, que assim seja. Ramon, a casa é sua, como sempre. Boa noite. Vou me ajeitar, ver se eu estou enquadrado. Porque eu não vou mexer porque eu já decorei a posição. E aí eu não saio da tela. É sempre um desafio muito grande falar no sábado. E o desafio começa muito antes. Porque é escolher o tema. E a gente sempre fica pensando como que a gente vai poder abordar coisas que sejam, assuntos que sejam interessantes, assuntos que sejam curiosos. E aí, como é janeiro e início de ano, eu achei que seria interessante a gente construir, né, uma abordagem, escolhendo, obviamente, tópicos, porque o objetivo não é esgotar. O objetivo ele é múltiplo e é interessantíssimo para que a gente saiba viver e enfrentar as lutas da vida, da nossa vida. Mas eu vou escolher alguns aspectos para que a gente consiga entender, absorver e nos motivarmos, inspirarmos para o início do ano. Né? Janeiro, início do ano. Quando é janeiro, a gente fala do início do ano, expectativa do ano. Quando é dezembro, a gente fala do fechamento do ano, da esperança. E a gente tem 10 meses para tratar de temas eminentemente doutrinários e tudo mais. E aí, como exemplo de o que seria lutas da vida, eu estava aqui pensando como que eu poderia trazer um exemplo. Aí eu lembrei da Márcia. A Márcia é a nossa companheira aqui da casa, que é ela a pessoa que faz a organização das pessoas que vão falar. É uma luta. Ela precisa encaixar, encontrar pessoas dispostas, disponíveis, que tenha horário. E nessa atividade dela, ela tem 2 alegrias e um arrependimento. A primeira alegria é quando ela me manda uma mensagem, fala assim, Ramon, você pode dia tal? Eu falo, posso. Alegria. Fechei ali a agenda. Um arrependimento. Na semana seguinte, ela, Ramon, já tem o tema? Na outro dia, Ramon, já tem o tema? Aí 2 semanas depois, pelo amor de Deus, me dê o tema, porque eu preciso fechar o... Então ela passa 2 semanas arrependida. Quando eu dou o tema, ela fica feliz de novo, porque ela conseguiu concluir
a atividade dela. Lutas da vida são isso. São coisas que acontecem na nossa vida, que podem ser grandes, podem ter a ver conosco, mas também tem a ver com o próximo. Tem a ver com a maneira como a gente conduz as nossas experiências, tem a ver a maneira como a gente com essas experiências fazem parte da nossa existência, do nosso modelo mental, da nossa forma de viver. Então, se a gente fosse fazer uma enquete, todo mundo vai saber dizer aonde que a doutrina espírita ajuda. Tanto é que eu até sintetizei e já botei aqui. Para a gente já resolver esse problema. Porque aqui todo mundo sabe que isso aqui é a parte teórica da coisa. O objetivo da nossa apresentação de hoje, sem muita pretensão, é que a gente entenda este aspecto emocionalmente. E como que a gente entenda esses aspectos que são doutrinários, que são construídos à base de pesquisa, à base das respostas dos espíritos, ou seja, um conteúdo filosófico, um conteúdo científico e um conteúdo religioso, que vão nos ajudar ajudam a entender a doutrina espírita como, de fato, o consolador, o consolo prometido. Mas eu quero ir além disso. Eu quero que isto saia de um modelo automático de entendimento, porque é muito fácil a gente ver a dor do outro e falar lei de causa e efeito. Se o outro foi atropelado, porque não é porque é distraído, porque numa outra encarnação ele atropelou. Então, na verdade, às vezes ele é distraído. Às vezes não tem a ver com outra encarnação. Então, automaticamente, isso acontece com muitos espíritas, automaticamente a gente vê a dor alheia e a gente julga a dor alheia. E quando a gente vê a nossa, a gente já olha de uma forma, fui atropelado porque, na verdade, eu estou numa redenção, é uma prova, na verdade, é quase uma expiação, quando, na verdade, foi falta de atenção. Por quê? Porque está com a cabeça em outro lugar, porque coisas acontecem. No final das contas, coisas boas, coisas ruins acontecem. E isso serve para quê? Para que a gente cresça, que a gente passe pelas dores, que a gente passe pelas felicidades e que a gente amadureça nesse processo. Então, para a gente tirar da frente e entender, na verdade, tirar da frente não, conseguir colocar isto tudo em perspectiva, a primeira questão é a compreensão das provas e expiações e lei de causa e efeito. A gente, na outra exposição, a gente falou sobre os critérios da reencarnação, como que funciona todo o processo reencarnatório e tudo mais. Então, a prova e expiação são isso, são testes, provas, são testes que o indivíduo, que a gente vai passando ao longo da vida para validar o nosso conteúdo emocional, para validar o nosso conteúdo moral e para a gente caminhando, vai ganhando experiências e ganhando mérito, ganhando responsabilidades, ou seja, vamos passando de provas, vamos passando de fase. E expiação é o tema da existência. É aquela dor. É aquela questão que o espírito precisa vivenciar para que ele recupere emocionalmente a forma de ver para poder andar para frente. Ou seja, é alguém que vai ter uma encarnação que o tema da reencarnação vai girar em torno de uma expiação. Pode ser uma doença, pode ser uma condição social, pode ser um relacionamento, pode ser qualquer coisa, pode ser uma condição emocional, pode ser qualquer coisa que ele vai para conseguir avançar na existência, ele precisa resgatar. A expiação tem a ver com a expressão que a gente usa, o resgate. Por quê? Porque ele está resgatando emocionalmente um equívoco, um comportamento equivocado que agora ele está, de certa forma, limpando a existência. E a lei de causa e efeito é uma lei natural, onde coisas vão acontecendo, vão sendo atraídas ou não a partir do nosso modelo mental, do nosso campo vibracional, para que estas provas e estas expiações, de certa forma, casem. Isso do ponto de vista reencarnatório, como do ponto de vista das escolhas da vida. Vou escolhendo determinadas posturas
E aí eu vou atraindo e vai tendo consequências, eu vou fazendo, vai tendo consequências que vão construindo uma outra história, ou seja, construindo uma história futura. Isso nos ajuda a, quando eu olho para a minha existência, quando eu olho para a existência do outro, eu dimensionando isso, tenho menos raiva de Deus, tenho menos raiva da vida, tenho menos indiferença, porque isso, na verdade, a gente consegue dar uma explicação lógica para fatos que são dolorosos. Aí, o exemplo clássico, uma criança muito doente. Uma criança muito doente é um exemplo clássico. Essa criança não fez absolutamente nada, mas reencarna numa condição de dor, de sofrimento muito grande. Mas reencarna por quê? Porque a gente consegue entender a dinâmica da lei de causa e efeito, a dinâmica das provas e expiações, e no conceito da reencarnação. A reencarnação entra nesse aspecto fazendo essa composição, ou seja, ela morre, ela nasce de novo, morre, ela vai para um lugar, depois ela nasce de novo. E ela nasce de novo para dar sentido, para dar seguimento, para fazer um processo evolutivo, que é um processo de movimento espiritual, ou seja, pessoal, de amadurecimento. Quando a gente fala espiritual, não é transcendente, é interno, é emocional, é de amadurecimento, não é místico. É um processo natural da vida. A gente, quando amadurece, a gente está desenvolvendo o nosso aspecto emocional, espiritual. Quando a gente amadurece emocionalmente, no sentido de integrar com a lei de Deus. Quando a gente amadurece mecanicamente ou materialmente, a gente ganha experiências, mas não necessariamente a gente está intrincado com o processo da lei de Deus. Presença de espíritos protetores, ou seja, Deus vai me ajudar, meu anjo da guarda, ou seja, tudo isso, de certa forma, nos ajuda a olhar para as lutas da vida e nos ajudar a pedir ajuda. Aí, quando nós somos espíritos, a gente pede para o anjo da guarda, pede para Jesus, quando outras religiões para um determinado santo. É a mesma dinâmica, ou seja, existe um aspecto de uma presença de afetos do lado de lá que nos ajudam e que nos protegem. Mas também, que eu nem coloquei aqui, uma das formas de ver a doutrina espírita é que, assim como existem espíritos protetores, existem espíritos que não necessariamente querem nos proteger. E aí a gente aprende até a transferir um pouco das nossas responsabilidades, porque a gente vai botar a culpa no pobre coitado do obsessor, que só está conosco porque nós convidamos. E nós deixamos ele ficar porque é por sintonia e por afinidade. Mas quando o outro está obsedado, o outro está deixando o vínculo emocional. Agora, quando eu estou ali atacadinho, não, é porque na verdade a vida está muito dura e as pessoas estão sem paciência comigo porque eu mereço toda a atenção do mundo. Assistente, muitas vezes exatamente. E às vezes na verdade, subordinado. Entendimento sobre a morte. A doutrina espírita nos ajuda a ver a morte com outros olhos. E isso é muito tranquilo. Até ali. E quando é com o outro. Quando é com o outro, a gente entende. A gente olha para o corpo de alguém que a gente não tem tanto afeto, mas tem carinho. Ali a gente vê que o corpo, o espírito não está mais ali. Mas quando é alguém com a gente, essa dor se mistura com uma série de emoções, com uma série de confusões. E principalmente no processo de desencadeamento da morte. Quando às vezes a morte é muito dura, muito bruta, a gente se apega à doutrina espírita. Mas às vezes a morte eminente de uma pessoa querida é um processo longo. A gente começa a ver um processo de 6 meses, um processo de 1 ano, um processo de declínio de saúde. E o entendimento disto, teoricamente, deveria nos ajudar a enfrentar as lutas da vida. E autoconhecimento e reforma íntima. O autoconhecimento e reforma íntima é o pilar principal para que a gente possa, de fato, enfrentar a vida,
viver a vida de uma maneira muito mais leve. Joana de Ângeles diz que muitas coisas a gente precisa superar. Um relacionamento que acabou, a gente supera. Um emprego que a gente perde, a gente supera. Mas algumas questões como essas, ou uma doença, ou alguma coisa em relação à expiação, a gente suporta. Superar é você vencer a fase. É deixar aquilo que ficou para trás e seguir em frente. Tem coisas que não são superáveis, tem coisas que são suportáveis. A questão de saúde de uma pessoa próxima, a própria questão de saúde, são coisas que a gente não tem como abrir mão. O nosso temperamento, o temperamento do nosso cônjuge, quando a gente tem amor, mas ao mesmo tempo não tem um entendimento que não quer viver aquele relacionamento, ou um filho. Suporta. Não dá para superar um filho maldoso dentro de casa. Você precisa suportar aquilo e criar estratégias para se proteger. Um filho que tem uma mãe ou um pai maldoso também precisa construir estratégias. Você tem que suportar aquilo. Não dá para superar. Não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais filho, não tem mais parente, não tem mais ninguém. Não, tem coisas que precisam ser suportadas. Então, grandes temas da existência, a gente consegue, com a ajuda dos espíritos protetores, com uma compreensão dessa, a gente consegue avançar. As lutas da vida não são os grandes temas, porque os grandes temas a gente foca toda a nossa atenção. Nada mais importa. É o tema, ou seja, estou doente, nada mais importa. Vou fazer o meu tratamento. Estou muito doente, vou fazer o meu tratamento, nada mais importa. Vontade de ir no restaurante desaparece, o trabalho, não vou me estressar com o vizinho chato, porque eu estou focado na minha recuperação. Mas quando eu estou com a unha encravada, não é uma doença, é só uma dorzinha, aí a vontade de ir no restaurante existe. Aí se eu vou no restaurante, o outro pisa no meu pé, vira um transtorno, e aí o vizinho chato fica mais chato porque eu estou com dor. Eu estou falando das coisas pequenas, das coisas do dia a dia. Que são essas coisas que agarram, são essas coisas que nos impedem de, ao chegar nos grandes temas, a gente não entrar 100%. A gente não entrar preparado para enfrentá-los. E aí Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O jugo leve. Eu trouxe através de Joana de Ângeles, essa mensagem de Jesus, porque outras tradições acreditam que Jesus morreu na cruz para nos salvar. No sentido de que agora eu não tenho mais... Ele limpou o pecado da humanidade. Eu acredito que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Porque ali ele mostrou o caminho. E como olhar a vida, como viver a vida e como passar pelas maiores dores que terminam na dor física, mas é a dor da traição, a dor dos amigos sumindo, a dor da solidão, horas antes. Para não falar do desacreditamento, para não falar de todo aquele processo que ele passou, para depois a dor da humilhação. E a gente tem que entender, ele foi humilhado, aquilo ali é um processo de humilhação, é um processo de abandono para terminar numa dor. E ali, Joana de Ângeles diz que ele não superou a cruz, ele suporta a cruz. Suportando, ele nos ensina a como passar, com a dignidade que ele passou, ajudando Pedro no momento de Pedro cair em si, da negação e tudo mais. Ou seja, ele estava ali naquele processo final de dor, ainda educando, ainda exemplificando. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem está aflito e sobrecarregado, levanta a mão. Eu não quero fazer quase um... Porque todos nós, em alguma dimensão, temos as aflições. Podem ser fantasias da nossa cabeça, podem ser reais, podem ser as duas coisas. Eu tenho uma cliente que estava no trabalho, né, muito aflita, muito ansiosa o ano inteiro, e aí na última reunião com ela eu falei assim: você sofreu o ano inteiro e nada aconteceu. Passou janeiro, passou fevereiro, as coisas foram acontecendo como a gente tinha planejado lá atrás, e você sofrendo.
Se você não tivesse sofrido, o ano ia terminar igual, só que você ia terminar mais saudável, você ia terminar mais leve. Então, que 2024, 2025, 24 seja um aprendizado para 25. A gente vai passar pelas dores, mas a gente vai olhar para elas com olhos, com outros olhos. Que no final das contas é um pouco a nossa proposta. Jesus humanizado é o grande médico das almas que, as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora, ao tempo que oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos. Então ele resgata a mulher adulta, como exemplo, resgata, ele não deixa que ninguém a assassine, educando aquelas pessoas, e oferece a libertadora, que é simplesmente, vai, ninguém de nós estamos lhe julgando. Vai e não repita, não faça de novo. Essas palavras são simples porque a gente está fora, a gente está assistindo de longe aquele quadro. Mas imagina você, na iminência de ser assassinado, ao mesmo tempo se sentindo responsável pela própria morte, porque ela sabia que ela tinha sido a mulher adulta, então, de certa forma, aquele entendimento daquele assassinado era justo. Porque era comum, ou seja, pessoas que faziam aquele comportamento morriam daquele jeito. Era normal a sociedade agir dessa forma. Então, quando ele apresenta uma nova forma de se julgar e olhar para aquelas dores, para aquelas situações, ele recupera. Ela fala assim, pô, eu errei, mas também não é o fim da linha. Qual é o próximo passo? Ninguém de nós vai julgar. Então, se ninguém de nós vai julgar, eu também não vou julgar ninguém. Eu também vou olhar para a vida do outro com olhos mais tolerantes, com olhos mais complacentes, com olhos de entender qual é a dinâmica da vida que fez com que ela chegasse ali. Porque eu não te julguei, ninguém vai te julgar, vai e não repita. Ou seja, qual é o caminho da felicidade? Não repetir os mesmos erros. Parece meio óbvio, mas quando a gente reencarna e a gente esquece, e esses conteúdos ficam armazenados na sombra, a gente repete erros porque a gente não lembra. A gente faz escolhas e os nossos critérios de escolha são critérios não baseados, muitas vezes, na nossa personalidade, mas são baseados em outras estruturas que estão no nosso inconsciente, que traz esse passado de repetição. Conhecendo a casualidade que desencadearia as aflições, que são consequências funestas das ações anteriores infelizes que as geraram, propõe como recurso melhor para toda a liberação do seu contingente perturbador a conquista da luz interna, superando toda a sombra que campeia nas consciências. Então, o que é sombra? A predominância da sombra ou do lado escuro, todos nós temos uma sombra que a gente reencarna, ou seja, todos os nossos arquivos do passado estão armazenados nesse que Jung e Joana chamam de sombra. São as nossas tendências. Elas não são arquivos que a gente utiliza na nossa personalidade enquanto encarnado, mas foram as experiências do passado, são as conquistas pessoais do passado, e essas conquistas ficam armazenadas lá. Eu gosto muito de contar o Camilo... Memórias do Suicida, qual é o nome? Camilo Castelo Branco. Camilo Botelho, né? Ele, segundo o livro narra, ele ajudou no apedrejamento de Estevão. Então ele ajudou a matar um dos mártires do cristianismo, ou seja, numa agressão gratuita, porque Estevão não estava fazendo mal para ninguém. Porque a gente leu Paulo e Estevão, muito pelo contrário. Estevão era um indivíduo extremamente iluminado e só queria... Mas por conta de questões pessoais, políticas e de interesses próprios, ele ajuda a assassinar apedrejando. Beleza. Passam-se as encarnações. Ele, obviamente, naquele processo de causa e efeito, vai passando por aquelas
vivências. E vai ganhando experiência, vai amadurecendo, vai evoluindo e tudo mais. Chega numa determinada encarnação, no século, vou falar 14, mas acho que é 15 ou 16, nessa janela de tempo da história da humanidade, ele, já na Espanha, poderoso, ou seja, já recuperado emocionalmente por boa parte daquele processo de Estevão, mas aquela estrutura psíquica ainda existia na sua sombra. Em determinado momento, ele se interessou por uma mulher e quis possuí-la como se possuas um carro. Ele quis comprar, quis pegar, só que era casada. E ele destrói a vida dela e destrói a vida do marido dela. E ele fala no livro assim, porque aquela personalidade orgulhosa, arrogante, que apedrejou Estevão, quando teve alguma coisa que quis muito e não teve acesso, por conta de um processo de invigilância pessoal, a sombra aparece, quase eclode. E aí ele começa a ter posturas não da experiência da reencarnação da própria vida. Ele vai buscar interesses na personalidade dele e faz questões atrozes e aí criando mais responsabilidades e mais necessidades de resgate e tudo mais. Então a sombra é isso. A sombra são esses arquivos e que a predominância da sombra ou do lado escuro é efeito compreensível da ignorância, ou seja, do não saber. Vivo repetições em reencarnações e reencarnações. Encarno nessa sem saber, eu vou cometer os mesmos erros. Natural. Tão simples quanto isso. Ou do acompliciamento com o crime, derivado da preservação dos instintos primários em predominância do seu comportamento. Ou seja, ele quis e aí ele ativa por conta do acompliciamento, ou seja, ele tinha poder para fazer. Ele tinha condições financeiras, ele poderia fazer e não poderia ter, e não teria consequências, no caso do Camilo, porque ele era o responsável pela lei e nada aconteceria com ele. Então, esse acompliciamento com o crime, por conta da preservação dos instintos primários, ou seja, dos instintos de agressividade, dos instintos de violência, dos instintos de posse, fazem com que ele tenha esse comportamento. Então, como que a gente vence essa sombra? A gente vence essa sombra com a conquista da luz interna, construindo em nós uma luz interna. Enquanto isso, a vida está acontecendo. A gente está passando pelas dificuldades, que podem ser grandes, podem ser pequenas, em determinados momentos vai, em determinados momentos não vai. Mas a conquista da luz interna, superando toda a sombra que campeia nas consciências. Ou seja, ele vai nesse processo de auto-iluminação. E aí a Joana diz que é a partir do cultivo do amor sustentado pela oração. Parece muito genérico quando a gente diz cultivo do amor sustentado pela oração, porque isso a gente escuta há muito tempo. Mas é muito profundo. Por quê? É a maneira como a gente vai olhar para o outro e é a partir da maneira que a gente vai se desconectar da própria dor. Quando a gente começa a desenvolver o olhar pelo outro e a gente só tem a força necessária para conseguir se desconectar da própria dor, para olhar a dor alheia, desenvolvendo o sentimento de amor a partir da oração, que é um canal de irrigação de energia que precede de Deus e vitaliza a criatura. Ou seja, ele só consegue manter, a gente só consegue manter a nossa processo de iluminação quando a gente sai, a gente passa pelas lutas da vida preocupado ou mais atento, muito atento com as nossas, mas no sentido de o foco na luta do outro. Porque se a gente foca na nossa luta, é muito fácil a gente construir sentimentos de irritabilidade, sentimentos de autovitimização, sentimentos de reclamação.
Então, quando a gente está muito focado, porque meu dia eu tenho que acordar cedo, tenho que descer, trabalhar, voltar, é trânsito, nananana, tudo isso que a gente não fala, que as outras pessoas falam, a gente não fala, todas essas coisas, tudo isso são, na verdade, auto-vitimizações, são sentimentos de irritabilidade, são sentimentos... Não é irritabilidade, tem uma palavra que sumiu da minha cabeça. São reclamações sucessivas. Então, ao mesmo tempo que a prece é um canal que irriga a reclamação, a auto-vitimização, é uma prece invertida, onde a gente desidrata a nossa capacidade de reagir, a nossa capacidade de enfrentar. E aí só sobram as lutas da vida. E aí, no Obras Póstumas, segunda parte, Kardec escreve detalhadamente como foi todo o processo da missão dele. E é muito bonito, é muito interessante, porque em determinado momento o Espírito da Verdade diz para ele o seguinte: sua missão é fazer isso que você está fazendo. Então você vai fazer. Porém, não terá um minuto sequer eu vou sintetizar, não vou conseguir repetir. Não terá um minuto sequer de paz. Terá que expor a sua pessoa, chegará à exaustão, os amigos mais próximos lhe trairão, existirá a Sociedade Espírita de Paris, vai ser um caos e você vai ter que lidar com gente desonesta, vão querer distorcer tudo o que você falou e você não terá um minuto sequer de paz. Antes do trabalho, ele recebeu Mas você vai fazer, porque você já começou e você vai agora concluir, porque é compromisso seu. Se você vai dar conta ou não, é um processo seu. É uma luta sua. E ter saudações. Boa sorte. E eu vou te dar aqui tantas horas por semana para você tirar dúvida com a gente e tá tudo certo, vamos trabalhar. É lindo a descrição de como é que seria caótico a vida dele a partir de então. 10 anos e meio depois, ele escreve uma nota embaixo desse texto, dizendo o seguinte: tudo aquilo que o Espírito da Verdade falou aconteceu. Tudo aquilo. Fui traído, Sociedade de Paris, a Sociedade Espírita de Paris foi um caos, meus amigos mais próximos me traíram, distorceram as minhas palavras, não me deram paz, não me deram sossego, e eu estou 2 vezes ou 3 vezes sucumbi à fadiga emocional, mental de tanto trabalho, porque eram muitas cartas, era um trabalho muito... A tarefa era dele, então ele mesmo tinha que dar conta daquilo tudo. Porém, o que eles não falaram era: para cada dor, para cada traição, vinha-se milhares de bênçãos das pessoas que a doutrina, que o Espiritismo consolou, das pessoas que transformaram a vida e passaram a ter aquelas dores que eram incuráveis por conta de lutos, por conta de mágoas, por conta de rancores. A partir da doutrina espírita, elas se suplantaram. E aí no final ele fala: e toda vez, que é o que tem conexão com por que é o cultivo do amor sustentado com a oração, toda vez eu estava muito aflito, eu colocava meu pensamento acima da humanidade. Acima, no local onde os espíritos felizes habitam. Ou seja, ele fazia uma oração. Eu acho muito interessante, porque ele não fazia a oração sentado e esperava a oração ir. A figura que ele usa é: eu colocava meu pensamento no mundo. Ou seja, a força de vontade de estar vinculado aos espíritos da atividade da codificação era muito maior do que uma acomodação em fazer uma prece sem fluido, sem vitalidade. Ele colocava o pensamento na esfera, na esfera dos espíritos superiores. E aí ele tinha toda a força. Então ele passou por isto tudo que disseram sem sentir o peso da traição, o peso das angústias. Ele simplesmente seguia com a atividade e as coisas iam acontecendo e ele ia caminhando. Então, como que a gente vai olhar agora para
da nossa luta. André Luiz, em Nosso Lar. Nosso Lar é um livro maravilhoso, porque Nosso Lar é o livro de uma jornada de um médico que desencarnou em sofrimento e ele aprende ao longo do livro a não se vitimizar. E o quanto que o vitimismo dele impede ele de olhar para a dor do outro. E o final do livro é a superação da auto-vitimização. Ou seja, ele só consegue se tornar André Luiz, só consegue se tornar esse benfeitor que nos ajuda porque ele parou de olhar para a própria dor que existe, e ela é justa, em alguma dimensão, ela existe. Parou de olhar para a própria dor e passou a olhar para a dor do outro. E aí, quando se olha para a dor do outro, esse sentimento de cultivo de amor, pautado, ou seja, irrigado pela prece, irrigado pelo vínculo com Deus, a dor começa a diluir. A própria dor começa a diminuir, ele diminui o vitimismo, a vida fica mais leve, as lutas ficam menos pesadas e ele consegue seguir em frente. A partir disso, ou seja, Kardec ele conseguia isso, o cultivo do amor, porque ele tinha um sentido existencial próprio. Então a gente está na luta da vida, mas para quê? Para que eu quero trabalhar tantas horas para além de sustentar? Para quê? Eu poderia fazer isso de outra forma? Poderia fazer outras escolhas e poderia ter, para além de lutas, ter outros benefícios? Qual é o sentido existencial? Kardec tinha um sentido existencial muito próprio. Com 25 anos ele disse: a educação é a obra da minha vida. Sabia o que queria. E tudo que ele fez, dos 25, muito antes, até o final daquela existência, foi educar. O Doutrina Espírita é um manual de educação, é uma ferramenta de autoeducação, uma ferramenta de educação alheia, é uma ferramenta de transferência de conteúdos sólidos, ricos e dignificantes que faz com que a gente, como educação, ande para frente, tenha menos inimigos e mais amigos, como o processo de educação requer, que a gente ganhe uma compreensão mais ampla da vida. Então, o sentido existencial precisa vir por cima da dinâmica da nossa vida, porque senão, se a gente não tem sentido existencial, o trânsito vai incomodar muito. Agora, se o objetivo é chegar no trabalho, o sentido é chegar lá, meu sentido é ir, voltar, é sustentar minha família, o trânsito é só um pedágio que existe. Meu sentido existencial, usando aspectos bem materiais, é morar em determinado lugar, em Teresópolis, porque Teresópolis tem a casa espírita, tem os meus amigos. Aí, 3 meses de chuva é doloroso, mas a gente tenta suportar. Acho que o sentido não é tão forte ainda. Talvez em dezembro do ano que vem a gente consiga ter um sentido mais amplo, porque é a luta da vida. A luta da vida é acordar com o tempo cinza. E não pode reclamar. Eu escolhi morar aqui. Porque aqui estão meus amigos, aqui está minha família, aqui está a casa espírita. Então não pode reclamar. Mas aí, 2 meses a gente aguenta. Descobri que 3 eu não aguento. Então a gente precisa encontrar mecanismos para daqui a pouco. Por quê? Porque o sentido existencial ele nos dará condições de olhar lá na frente. Aí a luta da vida passa a ser uma fila para entrar no Maracanã, no dia da final do meu time. A luta da vida passa a ser a fila para poder brincar no brinquedo do parque da Disney. Todo mundo vai para a Disney, ama, fica mais tempo na fila do que nos brinquedos, mas todo mundo quer voltar. Por quê? É tão bom estar no brinquedo que o pedágio das 5 horas na fila vira outra coisa. O foco está lá, o foco não está aqui. Então as lutas da vida e aquela dimensão que a gente viu no espírito, no início, né, do espiritismo, são as dinâmicas que, se a gente olha com os olhos do futuro, a gente começa a olhar aquela lista com outros olhos também. Ou seja, a dor do outro é uma dor que precisa ser acolhida. Não precisa ter uma explicação. Não precisa ser técnico. É porque sofre. O que acontece? Por ser espírita, algumas pessoas vêm falar para mim e falam, irmão, isso. Eu falo assim, não sei.
Pode reencarnar na mesma família? Pode reencarnar como não pode não reencarnar, não sei. É parecido, mas é genética, é coincidência, não sei. Pode ser o espírito como pode. Pode ser uma escolha. A doença que eu sinto que eu tenho hoje, ela é fruto de uma escolha pessoal da minha alimentação, do meu estilo de vida, da minha forma como eu sinto e não manifesto, ou ela é reencarnatória? Ou seja, não importa, ela precisa ser tratada. E ela precisa ser tratada no sentido de que é só uma doença, é só o corpo. Vou focar em outras coisas, porque eu tenho, de certa forma, um sentido existencial. E o sentido existencial, o significado existencial, entretanto, caracteriza-se pela busca interna, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida. Ou seja, ele olha para a vida e, a partir destas experiências, ele busca uma transformação moral e intelectual. Ou seja, ele tem uma questão, ele vai aprender racionalmente sobre aquela questão e vai, a partir dela, se transformar. Tem uma condição psicológica, eu preciso entender qual é a minha condição psicológica. Entender como funciona. Para poder ela me agredir menos e agredir menos os outros. Ou seja, um amigo meu, um parente meu tem alguma questão, eu vou também entender essa questão dele. Porque aí eu vou julgar menos, eu vou entender mais, eu vou achar que é menos piti e mais outra coisa. E aí eu vou conseguir acolher melhor. Pelo aproveitamento do tempo na identificação do self com o ego. O self é o espírito e o ego é a personalidade da existência. Então, essas duas questões estão em comunhão. O ego é materialista, imediatista, são as respostas rápidas, e o self é o indivíduo interior. E isto precisa estar, de certa forma, identificado. Quando a gente só está na vida pagando boleto, é o ego que está pagando boleto. E aí, cada vez, boletos maiores. Porque cada vez a gente ganha mais, cada vez a gente acumula mais, cada vez os desafios são maiores e a gente vai ultrapassando. Quando o self está integrado com o ego, aí o boleto não importa. O boleto pode ser grande ou pequeno. Porque, na verdade, ele faz parte da dinâmica da vida. Ou seja, eu ganhei mais, estou pagando boletos altos, mas não estou agarrado nisso. Estou fazendo o melhor que posso para viver bem e integrado comigo e com a lei de Deus. É um sentido profundo, a princípio, de autorrealização, depois de autoiluminação e de autoencontro. De autorrealização. Kardec foi convidado para fazer, percebeu, o único que percebeu, o primeiro que percebeu foi aquilo, foi o primeiro que percebeu. Mas aquele que viu um sentido além e começou a sistematizar e estruturar. Autorrealização, foi o primeiro que se iluminou com aquele conteúdo. Se o espiritismo morresse ali, pelo menos uma pessoa teria sido iluminada, que seria ele, porque ele foi aquele que viu, entendeu e foi além. E se conheceu, aperfeiçoou, melhorou e foi caminhando no sentido de auto-entendimento. Então, eu até brinco que ele inventou. A gente só precisa ler as letrinhas. Então, é uma outra dinâmica. A gente precisa, na verdade, pegar aquele conteúdo todo e trazer para aplicar na nossa vida. Não no aspecto tecnológico do conteúdo filosófico ou científico ou religioso, mas no aspecto pessoal da vida, entendendo qual é a dinâmica, entendendo como que funciona, qual é a repercussão daquele conteúdo todo na escolha do meu apartamento, onde eu vou morar, na escolha do relacionamento, na escolha de como falar com as pessoas e tudo mais. Joana de Ângeles diz que com esse sentimento de amor, né, ou seja, essa construção de um movimento de amor a partir da força, irrigado com a força da prece, como que ela vai se manifestando? Ela vai se manifestando com a doçura no convívio humano. A doçura no convívio das relações, ou seja, a gente tirando a tensão, tirando o peso das relações, faz com que este processo de iluminação ele consiga transbordar. Porque não adianta a gente ter o conteúdo, mas na hora ficou fora da ordem, a gente massacrar. Com
toda certeza, com toda dureza, com toda... Não, a gente precisa transbordar este amor através de pequenas ações, que são as gentilezas do dia a dia, os processos, a ética, a gente precisa construir uma vida mais ética, desde chamar o elevador e não segurar a porta, não parar em fila dupla, não parar na porta do vizinho, não falar mal do outro. Ética. A ética é uma questão tão delicada que André Luiz escreveu um livro chamado Sinal Verde. Que nem é um livro de ética, é um livro de etiqueta. Ou seja, tem num determinado momento, se suar o nariz, não olhe para o objeto do negócio. Esse é o nível de amadurecimento espiritual que a gente tem. Um benfeitor precisa parar um médium, ocupar o tempo dos dois para escrever um livro de etiqueta. É grave. É grave. E a gente precisa ler o livro, porque ele fala assim, quando a visita chegar, seja educado e sirva um café. Não bote a vassoura atrás da porta. Mentira, ele fala isso não. Fala de outro jeito. Seja gentil. Dê bom dia. Está escrito, dê bom dia. Dê bom dia para as pessoas que você cruzar ao longo do caminho. Um livro de etiqueta. Por quê? Porque a gente vai... mas aí a gente não é um terrorista lá fora, aí quando chega aqui na casa espírita, porque o amor, a oração, não, é teórico. E não precisa ser teórico. Se a gente é doce, não precisa ser doce, mas se a gente é educado, se a gente é cordial, se a gente entende a dor do outro e a gente não critica, se a gente diminui a crítica, se a gente diminui o ataque, se a gente diminui o assédio, a gente deixa de ser um obsessor encarnado. E a gente passa a fazer parte da comunhão dos espíritos que não atrapalham a lei de Deus. Para um dia a gente fazer parte da comunhão dos espíritos que estão integrados com a lei de Deus. E as lutas da vida? Como que a gente lida com elas? Mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, tornando-se humano, isto é, adquirindo sentimento de humanidade com a libertação da alta carga de animalidade nele prevalecente. Eu achei lindo, porque a primeira desculpa que a gente dá para atacar o pote de pudim é: eu sou humano. Primeira desculpa, eu sou humano, errar é humano, eu tenho direitos. E aí Joana de Ângeles diz que o sentimento de existencial tornando-se humano, isto é, adquirindo sentimento de humanidade, ou seja, ser humano é construir um processo de amor. Porque se não é isso, é bicho. Carga de animalidade nele prevalecente. É bicho. Então, quando a gente ataca o pote de pudim, não é porque o errar é humano. Não, é porque errar é, sei lá, bicho. É animal que não consegue separar as coisas. Ah, não, porque é mais forte do que eu falar da fofoca, fazer a fofoca, falar do vizinho. Não, porque é humano, se interessa. Não, não é. É coisa de bicho. Coisa de animal. Porque o humano é estar integrado, estar acima das condições das nossas vontades, das condições que a gente tem, das relações de prazer direto que a gente tem, ou seja, da visão utilitarista, mais prazer, menos dor. Ser humano não. Ser humano no sentido estar vinculado com a humanidade, com os sentimentos mais bonitos da humanidade, que não são raiva, que não são ódio, que não é vingança, porque esses são sentimentos animalizados. Sentimentos humanos são sentimentos que compreendendo a necessidade de compartilhar com seu irmão o que tenha, mas também de repartir enquanto enriquece. Isto é uma construção de humanidade. Compartilhar e repartir. Ou seja, o que é meu é nosso, e à medida que eu vou acumulando mais conteúdos emocionais, porque aqui a gente não está falando das coisas, aqui a gente está falando do que a gente adquire. Então, mas como que eu vou compartilhar com o outro aquilo que eu tenho de melhor se na rua eu sou um tirano, se eu grito, se eu bravejo? E existe, o pessoal do Sistematizado gosta da história, eu vou contar aqui. Estava irritado, cheguei horas de engarrafamento,
não justifica, mas eu vou me vitimizar. Horas de engarrafamento. Fui fazer um ovo mexido. Não tinha nada para comer, ovo mexido. Primeiro ovo podre. E aí, aí é uma fragilidade minha. Quando tem um ovo podre, eu perco a fé na humanidade. Porque eu acho que todos os que estão na sequência estão estragados, então já... E aí, já naquele conflito de eu tô com fome, eu perdi a fé na humanidade, né? Eu fui pegar o segundo ovo e pôr no chão. Nem era. Mas também nem comi, porque eu falei assim... Só que o problema não foi isso, porque eu estava pensando nas coisas do estudo que eu ia fazer. Eu estava pensando no amor. E aí, quando o negócio caiu no chão, com todo o amor que eu tinha no coração, eu gritei um palavrão que as janelas vibraram. E aí eu olhei, fiquei constrangido. Eu só estava pensando no amor, provavelmente tinha uma pleia de espíritos junto comigo, pensando no amor, foram embora. Quando eu me dei conta e olhei para aquilo, eu falei assim, eu perdi pro ovo. Não foi nem pro vizinho. Eu perdi a existência reencarnatória. Se aquela fosse minha última chance, o ovo me ganhou. Que nem é um pintinho, era o ovo. Então, nesse processo de trazer para nós o entendimento, aconteceu. No dia seguinte eu acordei, peguei o ovo, fiz o ovo e falei assim, hoje você não me venceu. Tem a chance de recomeçar. Não agarrei no ovo, segui em frente. E toda vez que eu abro um ovo agora eu ainda lembro daquele ovo. Agora eu pego com todos os cuidados do mundo para não repetir e atenção para não xingar. Só que o detalhe, eu só consigo me dar conta desses assédios eu comigo mesmo quando eu estou pensando. Porque isso deve acontecer ao longo do dia, quando eu estou distraído, milhares de vezes. E eu não estou nem aí. Mas quando eu estava pensando no tema, estava atento, aí eu consegui dar conta do tamanho ainda que a gente precisa caminhar. Que eu, né? E através da oração, identifica-se com outras ondas psíquicas e impregna-se de energias saturadoras de paz, bem como enriquecedoras de alegria de viver e de crescer no rumo da plenitude. Ou seja, a gente pode olhar agora para a prece, para as nossas preces que deveriam ser diárias. Eu estou falando isso para mim, porque a gente é materialista demais e tem uma distância. Mas não a prece, Senhor, muito obrigado, não. No sentido de viver e crescer. A minha vida, fiz isto hoje, perdi para o ovo, tive vontade de... Mas estou aqui e estou querendo. Como fazer com que como fazer como Kardec, que se colocava acima das dores da humanidade. Como a gente faz? Ou seja, é simples. Não é simples. Deveria ser. Mas é a gente conseguir tirar todo o aspecto do nosso querer, todo o aspecto da nossa arrogância, todas aquelas sombras, todas as questões do dia a dia, tirar as lutas secundárias da vida para que, com foco no outro, que a gente consiga se comunicar, ou seja, consiga entrar em contato. E à medida que a gente entra em contato com os benfeitores, o que os benfeitores mais querem é contato. Imagina se a gente tivesse um canal direto com o anjo da guarda. Como que facilitaria a vida desse indivíduo sofredor? Que está o tempo todo atrás da gente, fazendo com que a gente veja, que a gente perceba, e até uma hora que ele vai se afastando, vai se aproximando e tudo mais. Mas imagina se a gente tivesse um vínculo, o quanto que mais integrados ainda estaríamos à lei de Deus. Eu falo integrados é porque o processo de caridade ele pode ser material, mas quando a gente está integrado, a gente reparte e a gente comparte o tempo inteiro aspectos materiais, mas aspectos emocionais. Ou seja, eu não contamino o outro com o lixo que eu tenho dentro. Eu alivio a dor do outro. Eu tiro o peso do outro. Eu não coloco culpa nas pessoas quando eu converso. Eu não faço comentários maldosos. Eu não faço nem comentários porque não precisa fazer comentário. Porque ninguém pediu.
Então, a gente vai vivendo em sociedade de uma maneira ética e a gente vai encontrando a vida vai ficando mais leve. As lutas vão continuar existindo. A gente tem que pagar boleto, a gente vai ficar saudável, a gente vai ficar doente. A gente vai ter dores, a gente vai ter decepções, a gente vai ter perdas. Porque faz parte da vida. Só que a gente vai passar por elas. Porque a nossa cabeça está lá na frente. A nossa emoção está lá na frente. E lá na frente é aonde? Não no sentido de lá na frente no futuro. Talvez lá no alto seja a melhor expressão. No sentido de que eu estou integrado e eu estou fazendo o melhor para a minha própria existência. Que é dar conta de todos esses processos. O amor, que significa conquista emocional superior, rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração de luz as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento. Ou seja, a oração ajuda a gente a refletir melhor sobre as nossas escolhas, enquanto o amor alimenta e ajuda a pavimentar essas conquistas emocionais todas nesse processo de amadurecimento. Muito obrigado, espero ter sido útil essa noite. Que Jesus nos acompanhe sempre. Muito obrigado, Ramon. Muito bom mesmo o estudo. Bastante reflexivo, né? Pensando Jesus assim, né? A frase dele que me impacta muito até hoje é: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se muitos se amarem, né? Fico assim, às vezes a gente já repetiu essa frase tantas vezes na nossa vida, né? E às vezes eu fico pensando assim, né? Não importa a religião, né? Não pergunta quantos livros você já leu, né? O que você fez, mas se você tem um amor um pelo outro, né? Se tiver o amor um pelo outro, então somos discípulos do Cristo. Se não tiver, é a negação da frase, então não somos discípulos do Cristo. Então é uma frase muito simples e ao mesmo tempo tão difícil da gente conseguir performar, né? Quando é que a gente se desvencilha de todos esses padrões da sociedade, né? Do ovo, né? Como é que a gente ganha essa luta do ovo ali, né? Como é que a gente consegue fazer isso e desenvolvendo esse sentimento de amor pelo outro, né? De amor, de piedade, compaixão, né? Empatia e compaixão. Né? Muito bom, muito bom. Vamos sair daqui. Pelo menos a do ovo eu acho que eu vou conseguir vencer. As outras eu não sei não. As outras você falou, não sei não. Vai demorar um pouco mais. Mas a do ovo eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então tá, amigos. Bom, já demos os avisos, né? Então já envolvidos aí nesse sentimento. Assim, só esqueci de perguntar. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, então tá. Só tinha esquecido isso. O resto eu já tinha dado de aviso. Então tá, amigos, nós vamos encerrar então o nosso trabalho, vamos passar então para o nosso trabalho de passe, né? Nosso companheiro Edson vai dirigir aí o trabalho de passe. Então vamos fazer nossa prece aí de agradecimento, né? Leonardo, você pode fazer já? Hoje eu não vou precisar levantar aqui, porque você vai ter que segurar aqui. Boa noite a todos, vamos orar. Senhor Jesus, querido amigo, mais uma vez aqui estamos na Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim, aprendendo um pouco mais com teus ensinos, aclarados à luz da interpretação do Espírito da Verdade. Pedimos que nos ajude a sair daqui interiorizando os conhecimentos que nos foram ministrados hoje, para que possamos desta forma, Senhor, sermos versões melhores de nós mesmos, buscarmos vencermos o homem velho que ainda nos habita, vencermos o nosso inimigo interior, que ainda em instantes de teste, instantes de escolha moral, insiste em falar mais alto. Ajuda-nos nessas horas onde testamos nossa fé, onde testificamos nosso louvor a Ti,
possamos sempre nos perguntar o que Jesus faria. Agradecemos o trabalho com o qual ganhamos nosso sustento digno, o teto que nos acolhe e o pão que temos à nossa mesa. Obrigado por tudo e que assim seja.